Fala pessoal, estamos começando aqui o primeiro episódio do podcast aqui e hoje vamos falar sobre a influência do digital, da internet na política, né? A gente tem visto aí o que está acontecendo e falando especificamente sobre o Pablo Marçal, que está acontecendo aí na eleição de São Paulo, que está mexendo com o Brasil todo. É isso aí, Pedro. Então, como é isso, como ela falou, o Pablo ele se tornou, já era um fenômeno na internet, e depois que ele resolveu se candidatar na política, ele usou o poder dele do digital para expandir. Tanto que outro dia ele postou um Reels mostrando que a conta dele está com 1,6 bilhões de visualizações. Isso é 5 vezes mais que a população do Brasil inteira, para vocês entenderem o poder digital. Ou seja, quem está no digital tá bem, vai fluir, vai prosperar, vai crescer, vai aumentar seus negócios, vai aumentar seu faturamento, e quem não tá, é tchau. É isso, infelizmente. Sim, sim. Não tem mais vida sem ter o digital. Até na política agora está ficando cada vez mais difícil. Essa política tradicional que o pessoal faz de televisão, de bandeira na rua, de panfletinho, está acabando. E o digital está dominando tudo. Então, Mas, e a gente está vendo refletindo nessa eleição aí do Marçal. E aí, também queria falar que se aqui nesse podcast vamos falar um pouquinho sobre tudo do digital, não especificamente sobre política, né? Mas é uma coisa que envolve também, vamos falar sobre não só as coisas técnicas, né, do digital, mas também falar um pouco sobre a parte sociológica, sobre o que envolve. Um bate-papo mesmo, né? para vocês poderem entender, principalmente você que ainda não entendeu que não é a próxima onda do digital, mas é o digital. Até o próprio Bill Gates ele falava, existem dois tipos de negócio, as empresas que estão dentro do digital e as que estão fora. Acabou. Entendeu? Então hoje você vai aprender como você sendo político, empresário, autônomo, você às vezes é um criador de conteúdo, você vai entender como o digital pode te ajudar, assim como tem ajudado o Pablo e muitos outros na eleição. Sim, isso aí. Então, falando do mundo digital dentro das eleições, quando que tu acha que começou essa onda aí muito forte? Tu acha que, por exemplo, eu percebo Cara, que o posso primeiro falar? assim, que despontou, eu acho que foi o Bolsonaro mesmo, que ele ganhou com a força do digital. Lógico que já vinha, eu lembro de 2014, eu lembro que a gente tu é mais novo, tinha aquela briga Aécio contra Dilma, mas era uma coisa bem, bem pequena. É. Não chegava a ter essa briga que tem hoje. Aí veio a eleição do Trump, mas lá nos Estados Unidos são apenas dois partidos, né? Então acho que acaba ficando uma disputa assim mais fácil, vamos dizer assim. Só que o Bolsonaro, ele só tinha internet em 2018. Ele conseguiu só com a internet ter uma votação expressiva ali no segundo turno, ele ganhou com folga ali do Haddad. Então foi totalmente digital. Começou ali, mas eu vejo que ali foi um despertar. O que tu pensa disso? Então, isso começa, como você falou aí, em 2014. Porque é o seguinte, até 2014, quem dominava era a televisão. Ou seja, para você ser reconhecido, você ser famoso, você tinha que passar pela televisão. Para você se eleger, você tinha que ter horário político, tudo isso. Só que era uma época também que nem todo mundo tinha smartphone. Só que em 2018, era uma época que 90% da população já tinha smartphone, como tem hoje. E aí começou a surgir o Bolsonaro como um grande fenômeno ali, até a estratégia de cortes, só que aí ninguém entendia que aquilo ali eram cortes que estavam sendo feitos. Mas começou a surgir, tipo, opiniões do Bolsonaro sobre conservadorismo, militarismo, tudo isso, e ele acabou se tornando a voz das pessoas que estavam cansadas da esquerda, tudo isso por causa do poder do digital, da internet. E hoje cada vez mais. Porque se você tá no seu smartphone ali, você tá passando, você vai ver Bolsonaro, você vai ver Nicolas, que se tornou outro fenômeno. A direita toda cresceu no Brasil por causa disso. Porque se não fosse o acesso à internet, uma coisa chamada andragogia, que é você pesquisar por si próprio o seu tipo de conteúdo, você não depende mais da linha editorial da Globo, do Jornal Nacional, do Câmera Record, do Cidade Alerta para você se informar. Você hoje não precisa
abrir o jornal Extra, Folha de São Paulo. Não, você joga na internet. Ah, quem são os candidatos da direita? Fulano, Beltrano e Ciclano. Ali na internet você consegue ver tanto o lado a favor quanto o lado contra. Se na televisão tinha um viés que era a favor de determinado candidato, todo mundo tendia, na verdade, a votar mais nesse candidato. A gente viu nas eleições de 2014 a falsa direita contra a esquerda, que seria o Aécio Neves ali contra a Dilma. Ele se travestiu de direita, usando a televisão, porque, tipo assim, naquela época, para você acessar a internet, a maioria era computador. Telefone era aquele Galaxy Eu lembro que ele era Y. falta direita mesmo, porque até o Neymar foi o Aécio Neves. É, Isso é da polêmica até hoje. isso foi, ele conseguiu enganar direitinho. Mas e aí, de Bolsonaro, na verdade, começou o fenômeno, acho que 16 para 17 ali, que foi engajando mais. Começou a sair um monte de vídeo de Bolsonaro, Bolsonaro brigando com a jornalista, tem um outro também dele falando lá do negócio do imposto e tal. Muita coisa que muita gente pensava. E o pessoal viu que, tipo assim, tinha um camarada ali há 30 anos lutando pelo que uns 40, 50% da população acreditava. E graças à internet hoje, a gente consegue ver pessoas diferentes na política. Porque a política, ela sempre foi isso. Era sempre, tipo, esquerda, um pouco de centro e uma mínima ali da direita que ninguém conhecia. Mas a esquerda tinha mais influência porque estava na mídia. Quantas propagandas eu já vi da Dilma? Quantas propagandas eu já vi do Aécio, Marina Silva? Tudo isso por quê? Por causa da televisão. Só que quando a televisão perde seu poder e o poder passa para a internet, vão surgir novos fenômenos sempre. Hoje, você faz um vídeo no seu celular, mas você está famoso. Exemplo aí, um dos grandes exemplos foi o Luva de Pedreiro, ficou famoso assim, de repente, de um dia para o outro, por causa do poder da internet. Isso é muito maneiro. Sim, sim. O Luva de Pedreiro é um cara do interior da Bahia, rodar o mundo, né, através do poder da internet. Tu falou dos cortes e eu acho que hoje está muito em alta, né, os cortes. Todo mundo fala, o pessoal até ataca nos debates, na política, você está fazendo isso para gerar cortes. É uma coisa que está muito em alta na internet, os cortes. E o Bolsonaro já fazia meio que sem querer, e o pessoal começou a botar aqueles cortes Tramontina, não sei se tu lembra, Uhum. que botava com a faca quando ele dava uma lapada no jornalista. Porque o que tu falou, o Bolsonaro veio falando tudo aquilo que muita gente pensava, mas não tinha coragem. E os políticos no Brasil, acho que eles sempre tiveram ali uma mesma identidade, vamos dizer, mas era uma mesma identidade falsa, era todo mundo muito parecido. O mesmo discurso, as mesmas coisas, o pessoal respondia as mesmas perguntas do mesmo jeito, todos os temas sobre política internacional, sobre economia, sobre temas sociais, era tudo muito engessado. O Bolsonaro veio com a personalidade dele e conquistou o povo. E a internet é que está proporcionando isso também, os políticos com mais personalidade. Tu vê hoje políticos que tem mais a cara do que ele representa, e o pessoal confia mais. Tem o Nicolas, tem, igual tu falou, tem vários aí também, tem da esquerda também que estão conseguindo colocar mais a personalidade deles e sair daquele discurso engessado que a gente via ali, começo dos anos 2000, que sempre foi a mesma coisa. Político engravatado e que não conectava com o povo. A internet trouxe essa proximidade. Hoje o político com o celular na mão é quase um popstar, né? O cara tem muita influência. E, Um grande exemplo aqui que eu lembrei, tu falou isso aí do político não ser mais engravatado. Cara, tem dois políticos aí que eu acho extraordinário, que é o Andrei Monteiro, que ele é comediante também, ele fez até alguns vídeos reagindo do Pablo, e o prefeito de Florianópolis, o arroba dele é Topázio Floripa. Ele traz, tipo, um conteúdo que ao mesmo tempo sendo sério sobre o trabalho dele, é algo que se conecta com as pessoas, é algo leve, é uma coisa que você consegue ver ali na hora do almoço, né? Interrompemos essa programação para a proclamação do presidente. É coisa que tá todo mundo cagando para isso, sabe? As pessoas gostam de autenticidade, gostam de sentir que o político é gente da gente. É por isso também que quando chega a eleição, tu vai ver o político comendo pastel, vai ver o político abraçando todo mundo, abraça a criancinha, dança com senhorinha, porque ele quer se conectar com o povo utilizando as estratégias de mostrar que é gente da gente. Só que com a internet, você consegue ver isso todo dia, você consegue acompanhar o que seu político está fazendo e você também consegue acompanhar coisas que ele falou no passado e cobrar. Um grande exemplo é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele criticava bastante
o atual presidente, que é o Lula, e hoje ele é vice do presidente Lula. E naquela época, quer dizer, na época de 2022, na eleição, uma coisa que todo mundo bateu foi sobre isso. Foi sobre o Alckmin. Ele bate no Lula, fala que o Lula é corrupto, que não sei o que, e depois vira vice do cara. Graças à internet, a gente pôde contestar isso. Sim, realmente. E falando aqui do Marçal, a gente fez um paralelo do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele, em 2018, ele fez essa campanha na internet, mas ele meio que deu uma travada aqui. Segundo, porque meu Instagram tem tempo que eu tenho que tirar o tempo. Fala, Tá me escutando? tô. Eu só vou tirar o tempo do Instagram, que o Instagram ele tem tempo aqui que eu programo para não ficar muito tempo. Beleza, deu uma travada aí. É coisa de 1 minuto aqui só para eu tirar. Voltei. Voltamos aqui. Show. Agora deu tudo certo. O que eu tava falando é que o Bolsonaro fez a campanha toda no digital em 2018, porque ele tinha ali, se não me engano, era 10 segundos de televisão É. contra 5 minutos dos adversários. Então ele fez a campanha toda no digital, só que ele mesmo não dominava o digital, então a campanha foi feita ali pelos seguidores, que se identificavam com ele. Já o que a gente está vendo hoje na Prefeitura de São Paulo, o Marçal é o contrário, um cara que veio, que já domina o digital, e que ele domina ali as narrativas do digital e faz acontecer e usa a seu favor. E eu vejo que ele se espelha muito também na campanha do Bolsonaro, né? Em algumas estratégias que o Bolsonaro utilizou ali meio que sem querer. Mas o Marçal adaptou e está utilizando aí até melhor, talvez. E a gente nunca viu uma eleição para a prefeitura tão falada e tão proclamada quanto a prefeitura de São Paulo esse ano, né? Parece que é a eleição para presidente, porque está todo mundo falando. Até as outras capitais assim estão diminuídas diante de São Paulo, porque não tem ninguém nem discute. Eu nem estava sabendo, né, direito da disputa de prefeito do Rio, mas sei que o Eduardo Paes está na frente, só que só se fala em São Paulo. A campanha do Paulo Marçal, ela funciona mais ou menos no seguinte: Pablo vai gerando cortes, se torna extremamente conhecido, furando bolhas, aparecendo em todos os cantos da internet. Quanto mais as pessoas veem o Pablo, desce a taxa de rejeição que você tem, quantas vezes mais você vê aquela pessoa. E o engajamento dele é tão grande que está todo mundo se interessando só pela Prefeitura de São Paulo. Ele usou o ecossistema dele de corte, a estratégia que ele usava para fazer lançamentos. Ele conseguiu canalizar tudo isso e aplicar na corrida eleitoral. Tanto que, muito tempo atrás, quando ele, acho que era o quarto da pesquisa, eu fiz um vídeo explicando por que ele ia ganhar. E no vídeo eu explico detalhadamente esse espaço. Mostro lá que ele está na frente de todo mundo, quer dizer, que ele estava com maior engajamento que todo mundo, e cada vez mais o cara tem crescido. Ele perdeu uma conta com 13 milhões de seguidores, já está com uma outra com 4 milhões, que alcança 1,6 bi. Pablo Marçal é um canal de televisão. É maior que muito canal de televisão. Pablo Marçal maior que Rede TV, Pablo Marçal maior que Band, Pablo Marçal maior que Globo, Pablo Marçal maior que o SBT. Maior que a Globo, no qual sentido que diz? Em alcance. 1,6 bi alcançado nos últimos 30 dias. A Globo não bateu isso de audiência. É impressionante como o pessoal, o Instagram, né, tem força, e o Instagram somado ali com o YouTube, e os influenciadores têm essa força aí de bater de frente com as emissoras que dominaram aí durante anos, né, durante décadas. Agora os influenciadores estão batendo de frente. Hoje os poderosos, na verdade, são essas pessoas. Tem um cara, um empresário, Cacá Diniz, ele é um dos homens mais poderosos do Brasil. Ele tem vários canais de televisão na mão dele. David Leonardo, a esposa dele, a Simone, o Whindersson Nunes e mais uma galera que é agenciada ali.
que soma, acho que de somar o alcance deles dá 6 bi, 5 bi, alguma coisa assim. Ou seja, ele é uma das pessoas mais poderosas por causa da internet. Sim, sim. E o Pablo Marçal juntou ali a oratória dele, né? O poder de persuasão, com esse poder da equipe dele aí de gerar corte, de fazer vídeo viral. E, cara, eu tava até conversando contigo, até minha mãe, cara, que não acompanha muito, tá viciada nos vídeos do Pablo Marçal no TikTok, fica rolando o dia todo. Porque o cara realmente ele tem ali, ele usa os poderes da persuasão, né? Que a gente fala muito sobre o marketing, sobre tudo. E o marketing, isso, eu ia falar uma coisa, o marketing, tá lembrando aqui, tem uma frase que o pessoal diz, não existe marketing ruim, né? Não existe marketing ruim. Todo marketing é bom, bom ou ruim, independente disso, vai te levar, vai te jogar para cima. Eu acho que o Pablo usa muito isso. Ele não liga se vão bater nele, se vão falar bem. Ele usa essa estratégia. Isso é uma coisa que tem nos 48 Leis do Poder também. Independente se estão falando mal de você, se estão falando bem, aquilo ali é um marketing que tu vai usar a teu favor. Ele pega aquela energia que o pessoal está criticando, batendo nele, e ele joga para cima. Então, quanto mais o pessoal persegue, ele tira o pessoal do sério. Tirou o Datena do sério, tirou a Tabata do sério. E ele usa aquilo ali para gerar aquele engajamento na internet, gerar aqueles cortes. Isso gera energia, como ele fala e já falou em alguns vídeos. Toda energia que vem para mim eu converto e uso a meu favor, mesmo que a pessoa esteja me batendo. Então, agora teve a polêmica dele aí com o Silas Malafaia nessa manifestação de 7 de setembro. E ele pegou aquilo ali, o Malafaia acho que barrou ele, e está usando de energia para ele crescer. O Malafaia fez um vídeo criticando ele vai usar aquilo ali para o benefício próprio. E o que os adversários não entendem, o Malafaia não quer que ele seja eleito, está apoiando o Nunes, talvez, ele não entende que aquilo ali vai fortalecer. Na internet, a crítica, às vezes o tiro sai pela culatra. Se você vai criticar, você acaba fortalecendo a pessoa. E o poder da internet é muito louco. Eu acho que para a empresa, para uma empresa mais séria, talvez não seja tão inteligente usar essa estratégia do marketing negativo. Mas para um influenciador, para alguém que vai para dentro da política, isso é muito bom. É. O Pablo é muito bom de criar narrativas. Se você olhar, olha a narrativa que o camarada criou. Ele fala, né, que não tem tempo de televisão e ele repete o seguinte: a campanha é só eu, o telefone, o povo e um sonho. Aquilo ali conecta com todo mundo, do pobre ao rico. A pessoa fala: caraca, lá o cara não tem nada, entre aspas. Tudo bem, ele tem um aparato, tem helicóptero, tem tudo. Mas olha a narrativa que ele criou, que é só ele, um telefone, sendo que a câmera que ele usa para gravar é a Red, só a câmera é 100 mil. Mas, a princípio, é isso. Ele criou uma narrativa em que as pessoas se conectam, fazem parte daquele movimento, porque na política você tem que criar narrativa. É a mesma forma o camarada lá que hoje é presidente que falava que o pobre vai voltar a comer picanha, o pobre vai voltar a sorrir. Ele criou aquela narrativa para gerar um movimento e pessoas se identificarem com aquilo. A mesma coisa, Deus acima de tudo, não, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Aquilo ali também é um movimento. Se você olhar, quem começa muito, tem um movimento muito grande, é o Martin Luther King, quando ele fala o seguinte: I have a dream, eu tenho um sonho. O sonho dele ele era para acabar com a segregação racial. Aquilo ali é um movimento e através da narrativa certa, você convence qualquer um, é o que o Pablo está fazendo. Ele criou uma narrativa em que ele é o herói, o salvador da pátria, que está o sistema contra ele, a esquerda e a direita que se vendeu, e ele vai solucionar os problemas de São Paulo e do Brasil. E cada vez mais ele se mostra vulnerável. Ele mostrar que Silas Malafaia não deixou ele subir em palanque, ele brigar com a família Bolsonaro, é como se ele mostrasse: ó, eu tô sozinho, eu sou um pobre coitado, mas eu quero ajudar vocês, eu sou um Marte. Ele tá querendo meio que se tornar isso e tá usando a narrativa ao favor dele, com storytelling, persuasão, a retórica dele que é muito boa. Vendedor de sonho, né? O pessoal, o que o Lula faz, o que o Bolsonaro faz, é tipo vender o sonho, É. vendeu uma narrativa, vendeu o slogan. É igual aqui agora. Na nossa cidade está todo mundo falando que vai construir um hospital. Primeiro, a cidade não precisa de um hospital urgente, porque o contrato que a prefeitura tem com a FEDO supre quase tudo. É um contrato até bom, supre tudo direitinho. Só que se as pessoas... Eu vi um camarada aí falando que ia ter hospital para gente, hospital para pet, hospital para mais não sei o quê.
Só que, se tu for parar pra pensar, é só uma narrativa criada para ganhar voto. Não tem orçamento para construir e para se manter um hospital. Mas o que vai te diferenciar é isso? É você criar uma narrativa com um bom storytelling que convença as pessoas de que você tem um movimento e esse movimento ele precisa crescer, ele é o movimento certo, você está fazendo certo e quem está contra você é errado. Uhum. Mas, e trazendo aqui para o nosso mundo digital, o que, que tu acha do marketing ruim? No caso do Marçal, funciona muito bem. Marketing ruim? Guilherme É, Boulos ganhou, acho que 4 direitos de resposta na conta do Pablo Marçal e só vai lá e fala asneira. Ele, em vez de criar uma CTA, usar ali o engajamento do Marçal para ganhar seguidor ou para quebrar a objeção que as pessoas têm contra ele, ele fica ali tentando nem se defender, ele não se defende, ele está perdido, ele está só feliz porque ele está invadindo o Instagram de alguém. Em vez de alguém levar a sério, todo mundo vê o Boulos como uma piada por causa disso. Se eu fosse ele, eu nem postava nada na rede social do Marçal ou contratava alguém que entende de storytelling, entende de narrativa para usar o engajamento do Marçal a favor dele, ou pelo menos o número dele, eu não, acho que é 50. Se sou eu, boto a camisa escrito 50, adesivo escrito 50 e fico lá 40 segundos parado, nem que seja isso. Porque o marketing do Boulos é péssimo. Ah, uma coisa que eu vi aqui também. ele pega. Eu abri no dia do debate, tava, a equipe do Pablo está acostumada já a fazer milhares de cortes e tal. O resto dos candidatos começou a imitar ele. Você vai abrir ali Tabata Amaral, Boulos, Nunes, a equipe dele, só que é uma equipe horrível, tá fazendo os cortes nada a ver, os cortes sem nexo do debate, entendeu? O Pablo não, ele já tem uma estratégia que às vezes eu acho que ele apela muito, mas ele faz a mesma coisa que a mídia. É meio sensacionalista. Ele pega o fato, é como se fosse isso daqui. Ele corta no meio e vira tipo uma meia-verdade. Ele distorce aquilo ali a favor dele. Entendeu? Ele pega a fala de um, fala do outro, monta um troço, faz o corte, aquilo ali viraliza. Sim, sim. Cara, o que tu falou do Boulos é interessante, eu tava pensando exatamente isso. O Boulos, ele podia usar essa eleição para ele crescer muito como político e como influenciador, se ele quer seguir, né, nessa carreira, se ele acredita aí nos ideais dele, que eu sou totalmente contra, mas ele tem o direito ali de defender, né? Só que ele é muito burro. Aí como tu falou, e a equipe dele também. Eles acabam tudo que o Pablo gera de energia para eles, eles acabam jogando no lixo e não aproveitam. Porque às vezes quando você tem um adversário que está fazendo sucesso como o Pablo, cara, do seu opositor ali, tem muita gente, ao mesmo tempo que tem muita gente que gosta do Pablo, muita gente odeia. Uhum. Então, tu ser opositor ali, tu vai conseguir ganhar seguidor, tu vai conseguir ganhar força, tu vai conseguir ganhar engajamento. E isso é uma das ideias mais velhas do marketing também, cara. Trazendo até para um exemplo do futebol, que teve, por exemplo, o Eurico Miranda, que era um cara influente no Rio de Janeiro e tudo. Ele sabia fazer o Vasco se destacar como? Botando o Vasco de frente com o Flamengo, porque o Flamengo sempre dominou a mídia e tudo, e o futebol no Rio de Janeiro. Mas ele conseguia botar o Vasco de frente a frente com o Flamengo, aquilo ali fez o Vasco crescer de uma forma fenomenal. E o Silvio Santos também fazia muito isso. O Silvio Santos sabia que a Globo era maior, mas ele sabia ser um bom adversário, ele sabia jogar o jogo e ele aproveitava toda a energia. Falava do Roberto Marinho, falava da família Marinho, falava da Globo, mas ele sabia surfar essa onda da rivalidade e o SBT só crescia. E muitas vezes ele conseguia ficar na frente da Globo. Então o Boulos ele não consegue usar o marketing a favor dele, ele precisa estudar o marketing, a equipe dele precisava aprender a usar essa energia do marketing ruim, transformar toda a energia negativa que vem no marketing positivo para a campanha dele. Isso mesmo, concordo totalmente. Se ele soubesse se posicionar contra o Marçal da forma certa, ele conseguiria pegar quem não gosta do Marçal, ele conseguiria pegar eleitores insatisfeitos da Tabata, do Nunes, do próprio Datena. É só questão de posicionamento, fazer um rebrand. Da mesma forma que Luiz Inácio Lula da Silva saiu não, na eleição de foi em 98, se eu não me engano, a eleição que ele perdeu, barbudo, todo estranho, comunista raiz. E me entra numa eleição, um Lula renovado, um Lula que não fica mais falando de sindicato, que mudou toda a forma da sua comunicação e ganhou, conquistou o coração de todos os brasileiros, era só o Boulos fazer isso.
Mas não, ele só quer. É porque ele tá sendo muito humilhado, então ele quer, tipo, ter uma vingancinha ali, sabe? Mas ele vai. Cada vez mais ele perde moral, perde eleitores, porque o Pablo vai usando as estratégias ali para acabar com a vida do Boulos. Porque se não fosse o Boulos estava disparado. O Nunes não é pujante, o Nunes não entende de rede social. O Nunes, na verdade, não entende de nada. Ele foi parar lá de bandeja porque o Bruno Covas morreu, que Deus o tenha, e tá lá. O Nunes, se você botar o Nunes e um Cone, o Cone, pelo menos, a laranja brilha. O Nunes é muito paradão, né? Ele é, É. sei lá, ele lembra um pouquinho o governador Piazão, né? Cara, pô, Aham. paradão. Cara que não tem atitude, não faz nada, mano, na política. É, tá ali só por tá. O Nunes é tipo um Cláudio Castro, só que o Cláudio Castro, pelo menos, aprendeu um pouquinho a falar por causa de uma galera ali também que ele se envolveu que é meio complicado, é nem bom falar, não. Assim. Mas eles têm que mudar muito. Se o Boulos tivesse lido 48 Leis do Poder do Robert Greene, ele ia estar fazendo uma campanha bem melhor, cara. Ele só tá perdendo voto. Uhum. Ó, uma coisa. Quase ninguém sabe das propostas e do plano de governo do Pablo. Eu vou até ler. Mas todo mundo vai votar no Pablo, porque ele se colocou como uma opção, criou um movimento, uma boa narrativa, enquanto o Boulos lá vai ficar em segundo, Nunes deve ficar em quarto, deve ficar até atrás da própria Tabata, que os únicos votos que o Nunes vai ter ali é da galera mais desinformada, quer dizer, no caso mais informada tal, entendeu? Não, e o interessante disso também é porque o pessoal não liga muito para a proposta. E o pessoal vai na comunicação e naquele que conecta, que cria narrativa, conforme tu falou. E a gente traz isso para o mundo digital também. Para você se dar bem na internet, você vender na internet, vai depender muito da narrativa que você cria, do marketing que você faz, dos conteúdos que você cria. Porque é como aquela frase da Copa que fala, né? Ninguém compra a máquina de costurar, compra o quadro na parede. Então você tem que vender a transformação, você tem que vender aquilo que vai acontecer, como o Pablo está fazendo, como ele está vendendo a campanha dele. E no digital a mesma coisa. Você vai vender um produto seu, alguma coisa, ninguém vai comprar, vamos dizer, 50 aulas de 2 horas falando sobre copyright. O pessoal vai comprar o que aquilo vai transformar. Vai transformar a tua vida, tu vai ter uma vida diferente, tu vai poder dar uma vida melhor para tua família. Então, na política, eu acredito que é isso também. Os caras nem sabem a proposta. Eu vi um negócio, eu vi um pedaço da entrevista do Roda Viva, do Marçal, chegou a ver? Dele, que ele fez um monte de. Eu vi os cortes, uma coisinha ou outra ali. A Roda Viva já é assim, tradicional na É, política, a né? Roda Viva tá mais de 30, 40 anos, sei lá. É um programa, assim, tradicional na televisão brasileira. Só que os caras ali, cara, eles que parecia que queriam acabar com o Marçal, eles fortaleceram muito mais. Deu pra ver ali, na primeira pergunta, a É. mulher já foi nas pernas. E tudo que eles fizeram foi dar força pro Marçal. Se eles tivessem ido isentos e pegado nas propostas, eu acho que eles iam até prejudicar um pouco o Marçal, porque ele tem até umas propostas que talvez para um morador ali paulistano ele fica meio maluco. Fala, pô, isso aí pra mim não vai fazer diferença. Só que não, eles foram nas questões que o Marçal é bom. Eles levantaram a bola pro Marçal chutar. Assim como o Bolsonaro ia também, por exemplo, quando ele foi no Jornal Nacional em 2018, ali, pô, aquela entrevista, o Bolsonaro acabou de ganhar o coração do brasileiro. Por quê? Os caras só atacaram ele. Foi totalmente diferente com o Haddad, que os outros curtiram, e com o Bolsonaro eles foram para cima. E a mesma coisa está acontecendo com o Marçal agora. Então, essa imparcialidade do jornalismo também fortalece os candidatos ali que são mais odiados ali pela mídia. Uhum. Completamente, porque se você vai batendo no cara ali, as pessoas tendem a ver o cara como um injustiçado, como, É, coitado dele, olha o que estão fazendo, estão querendo boicotar o cara. E isso sim, dali ajuda, fortalece muito. sim. E o cara vai olhar a entrevista meio neutro ainda, querendo escolher. Aí ele fala, pô, por que eles estão atacando o cara tanto assim? Tipo assim, o ser humano tem um senso até um pouco de justiça. Fala, pô, com os outros eles não fizeram isso. Por que eles estão
implicando com o cara, vou procurar mais sobre esse cara deve ter alguma coisa boa. Pra todo mundo estar contra, não é possível. É. Ó, o próprio Pablo, quando ele fez um lançamento, ele fez 20 milhões em cima da matéria do Jornal Nacional. O cara falou que só comprou o curso, uma pessoa que comprou falou, eu só comprei porque eu vi a Globo falando mal de você. Aí o cara falou, se a Globo falou mal dele é porque ele presta, eu vou começar a acompanhar esse cara e vou virar aluno dele. Sim, Porque, caraca. cara, é tipo, Pablo é um cara que, se você pensar bem, tem como apertar ele. Por mais que ele é evasivo, mas igual, você pega um cara, tipo um metaforando da vida. É um camarada que entende muito de retórica, persuasão. Aquele é o professor da oratória, é um Ryan, uma pessoa mais inteligente, como eu já vi em algumas lives, pessoas que têm um intelecto maior, que sabem conduzir, vai saber apertar, sabe onde o calo do cara aperta. Vou te dar um exemplo, eu vi uma entrevista que até me surpreendeu, foi dele no G1, aquela Natuzaneri, que ele teve um problema com ela. Pô, achei que ela conduziu a entrevista muito legal, tipo, só que teve uma hora que ela puxou o viés dela de ser contra ele, ela se perdeu e deu tudo que ele queria. Ela conseguiu sair do profissionalismo, tá vindo muito bem, era uma das melhores entrevistas que eu já vi dela, até dele, porque ela soube fazer perguntas, soube arrancar dele algumas coisas sobre proposta, só que do nada ela E se agora? perdeu e se empolgou ali. Foi. Deve ter umas 2, 3 semanas essa entrevista. Tá, depois da treta toda do Rio Grande do Sul. Foi bem depois. Tanto que ele ainda tentou ficar fazendo ela se desculpar, se desculpar, se desculpar, mas no final ela não se desculpou, não. Caraca. Então é realmente, então é o que a gente está falando do marketing, de que não existe marketing ruim. É toda a energia ali que vai jogando para cima do candidato, ele transforma no digital e ele usa ao favor. Se ele souber fazer, coisa que muito candidato não sabe fazer. As pessoas estão gastando milhões aí com agências de marketing, com pessoas que se dizem entender sobre marketing, quando na verdade não entendem e estão fazendo besteira, estão jogando dinheiro fora, estão perdendo eleições porque não se sabe construir a narrativa certa. Sim, sim. Tu falou alguma coisa interessante aí. Cada vez mais, eu fiquei sabendo aqui de um candidato da nossa cidade, que tem um conhecido que ele está fazendo algumas coisas para ele, foto e tal. E esse candidato está gastando um dinheiro pesado com agência de marketing. E tudo focado em rede social. E isso é mais tendência, cada vez mais tendência, né? Só que não adianta só impulsionar, né? Tem que ter Não, essa estratégia que a gente está falando por trás. Eu ó, acho. tem. Pode falar. Eu ia falar, eu acho que, por exemplo, já citei aqui, mas o livro das 48 Leis do Poder, ele traz muito insight sobre política, cara, Uhum. os dias que a gente está vivendo hoje. Então, se o cara não tiver a mínima noção daquilo ali, da briga pelo poder, de como funciona, eu acho que ele vai queimar dinheiro só promovendo, entendeu? É, porque às vezes não vai conectar com quem você precisa. Você tem que entender o seguinte: você tem que fazer campanhas personalizadas. Você tem que ter uma campanha para uma pessoa de 50, 60 anos, você tem que ter uma campanha para o jovem que vai votar naquela primeira vez. Tudo se conectando. Você tem que ter uma campanha para o pai de família. Você tem que ter. É o que o Pablo, ele não fala para uma pessoa só, ele fala para a tribo. Ele consegue fazer da criança pequena até o senhor de idade entender, porque ele consegue ser generalista. É o que a gente chama de topo de funil. As pessoas não fazem nem o topo, não fazem nem o básico, mas você tem que saber aprofundar, tanto o topo, quanto o meio, quanto o fundo de funil. Vou te dar um exemplo aí. Tem um candidato aqui na cidade, que o vice dele é dono da agência de marketing, e a agência é grande, é um camarada próspero, e a campanha dos caras é uma merda. O Instagram. Meu Instagram aqui, meu YouTube tem mais engajamento do que o deles, que estão botando mais de 15 mil na campanha lá, pelo que eu vi. Entendeu? Porque Então, não sabe, essas agências eles ainda pegaram o modelo tradicional, acham que o modelo tradicional não vai funcionar. E eu tô te falando, toda campanha mal feita que eu vejo de político, eu vou lá naqueles 3 pontinhos e coloco lá que eu não tenho interesse. Para subir o é, custo do lead, por lead do cara um pouquinho, entendeu?
É igual tem um outro aí, um camarada que eu tenho pra mim que ele vai ficar em terceiro colocado aqui na cidade. É um dos que mais tem dinheiro pra botar em campanha, mas é como se fosse um Nunes da vida. Se ele passou até aqui perto de casa outro dia. Se ele soubesse usar o poder da internet Coloquei pra dele. bater nos dois candidatos que estão acima dele aí, que tem umas tretinhas na justiça, ele ia conseguir ganhar. Se ele, cara, esse cara tem um projeto social maneiro, então não vou votar nele, mas ele tem um projeto social maneiro, mas eu desconfio dele por outras coisas. Mas se ele soubesse pegar depoimentos daquele projeto social ali, colocar, fazer take aqui, fazer take ali, e colocar aquilo ali para rodar, ele provavelmente ganharia mais votos. Se ele soubesse construir a narrativa certa, entendeu? É igual na paródia que eu Tem fiz que que ter chamava. coragem também. Tem que ter coragem, tem que ter expertise, tem que ter uma pessoa que entenda. Ó, igual na paródia lá que eu fiz, que era o seguinte: Teresópolis tem jeito, é Pedro para prefeito. Vota no Pedrão pro fim da corrupção. Se eu fosse candidato, eu ia bater na corrupção generalizada que teve aqui na cidade nos últimos 15 anos aí mais ou menos, entendeu? Ia bater em todo mundo que foi preso, ia bater em todo mundo que tá roubando até hoje, e usar esse slogan: vota no Pedrão pro fim da corrupção, pro fim da corrupção. E eu tenho certeza que aquilo ali ia conectar com muita gente. Sim. Talvez eu conseguiria pegar alguns votos por causa disso. Porque ia lembrar todo mundo as coisas que aconteceram aí na cidade, ia tomar uns processinhos, mas faz parte do jogo, faz parte da narrativa, sabe? Sim. Você falando sobre os anúncios dos políticos, falando um pouco aí. Lembra, o horário eleitoral gratuito, aparece aqueles políticos ali, tá passando, né, de vez em quando aí, na televisão. Mas aquilo é muito chato, né? O pessoal É, aparece ali 15 segundos, fala uma coisa ali, é um marketing totalmente ruim, ninguém gosta. O ninguém gosta de pessoal, ver. agora com a Eu, quando era internet, criança. ficou preso nisso, eles estão fazendo a mesma coisa, só que na internet. Não vai conectar. É, E outra tendência não, que eu tenho continua. percebido, uma tendência que eu tenho que começar a campanha já começa hoje, porque tu vai gerar a história ali no teu Instagram. É ali que tu Não, é. vai conectar com as Isso é verdade. Cara, ó, vou te dar um exemplo aí. No dia que eu fiz um story, que eu marquei os 4 candidatos aí, que tem uma galera deles andou olhando meus stories, um já mandou recado para um familiar meu que quer falar comigo. A história que eu contei ali, mostrando o básico que tinha que resolver, a narrativa que eu criei, meus stories foi lá em cima. Um monte de gente falou: ah, isso mesmo, não sei o que, tal, tal, tal. Se o camarada é esperto, pega aquela narrativa, os 4 viram, marquei os 4 mais fortes. Um deles pega aquilo ali e começa a usar o favor dele, ele vai deslanchar. É isso aí. Exatamente isso. E o que que acontece, cara? Antigamente, o marketing político, o que acontecia? Ele tinha, ainda tem muito, né? Mas o emparelhamento ali da máquina pública e tudo. O cara tá num grande partido, o cara tem dinheiro de televisão, o cara tem dinheiro, e ele coloca tudo ali nos anúncios da televisão e ele consegue ser eleito e ele pode prometer mundos e fundos, ele vai sumir durante 4 anos, ninguém vai ter aquele contato no dia a dia, por quê? Isso antes da internet. Mas hoje a gente consegue acompanhar pelo Instagram, consegue cobrar e o cara precisa ter uma vida pública ali direto. Porque É, a gente vê o Nicolas fazendo, o Marçal, o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro trouxe uma coisa nova para a presidência. O quê? Todo dia ele fazia live, não sei se ele ainda faz live. Mas é ele uma fazia coisa que direto, toda semana tinha. eu também queria te perguntar o que tu acha. Por exemplo, um político vindo como um Marçal, sendo eleito prefeito de São Paulo, como tu acha que fica a relação dele com o Instagram, com a internet? Ele vai estar ali postando o dia a dia, vai ser um mandato totalmente diferente do que a gente já viu, né? É. Pelo Instagram Cara, ele tem um. os stories do Marçal vai virar uma novela sobre bastidores de política, encontro, coisas que ele vai fazer para promover. O cara tem um cinegrafista chamado Medina. Ele contratou um cara que entende de cinema. O cara usa uma Red, que é uma câmera topzona lá. E pode ver, os stories do Pablo melhorou muito a qualidade. Eles estão produzindo, não é nem mais história, os caras estão fazendo filme. Os caras fizeram história, estão entrando para a história, na política. E se for eleito, tu pode ter certeza que vai subir muito a régua da prestação de contas de serviço que os políticos têm, essa união do Pablo Marçal, Diego Neves e o Medina. Sim, realmente. Realmente.
E eu acho que vai conectar bastante ali o dia a dia, porque a gente nunca teve isso, eu nunca presenciei. O que mais presenciei o dia a dia talvez tenha sido o Bolsonaro, porque ele postava muita live. Né? Mas ele não é um cara de Bolsonaro, postar, Nicolas. o Nicolas também, para quem acompanha, mas é um cara já do legislativo. Um cara do executivo para a gente ver ali, principalmente um prefeito, ver como é que ele vai trabalhar no dia a dia, eu acho que vai ser interessante, estou torcendo para ele ganhar, até É, para a gente ver também como vai funcionar esse marketing junto com a política, junto com o Instagram dele, que eu acho que é a tendência dos próximos anos. é, muita gente vai ganhar voto pelo Instagram. Aqui na cidade a gente chegou a ver alguns movimentos assim. Tem um camarada aí que eu acho que o mandato dele é de 3 em 3 meses. E de 3 em 3 meses ele é igual o golfinho. Sobe, faz uma gracinha, faz uns vídeos aí consegue o que quer e vai embora. O próprio prefeito daqui ficou conhecido como prefeito do Instagram, porque no Instagram ele dizia uma coisa e na rua ele fazia outra. Teve uma vez até que eu brinquei com ele lá, ele respondeu um comentário. Foi quando ele inaugurou uma praça. Falei pra ele malhar lá que ele ia ficar maromba, alguma coisa assim. Ele foi, respondeu, até levou na esportiva. Mas os camaradas daqui também não sabem muito fazer. Eu entrei no Instagram de alguns vereadores aqui, até de um camarada que foi vereador há 8 anos. Que Instagram feio. Meu Deus do céu, o dinheiro que ele desvia e ele podia investir desviou, no caso, podia investir numa equipe para poder colocar um Instagram organizado para ele conseguir mais votos. Sim. Eu acho que em cidade pequena, como é a nossa, assim, o pessoal ainda está querendo investir naquele marketing mais tradicional, marketing político mais Não. tradicional. Ali Ah, nos bairros. outra coisa que eu lembrei, teve um candidato aí a vereador que pagou um dinheiro aí para uma pessoa divulgar. Mas se tu for olhar o público do cara, a maioria do público do cara nem é daqui, e é muita gente que, tipo assim, tem falta de inteligência, que é gente que joga em Tigrinho, é gente que fica assistindo X1, é gente que foca em aposta esportiva, MCSP, essas coisas assim, é quase acéfalo, e o cara tá jogando dinheiro dele fora, ele nem parou para pensar que o público dele ideal para votar nele não tá naquele Instagram do influenciador lá. É, realmente, realmente. Mas esse público que tu falou, ele decide eleição, né, cara? Cara, mas a maioria nem título não tem. É, se fosse, eu já. Será? É, Eleitor de Lula. a, Por é, exemplo, ou é eleitor de Lula ou não tem título. Eu conheço um monte aí dessa galera que fica em aposta, em Tigrinho, que não tem título, não sabe nem onde é que vota, entendeu? não, mas essa classe E, classe B, pessoal mais pobre que vota, né? A gente está vendo nessa eleição de São Paulo também. O Boulos tem uma força nessa galera, só que ele Então, está perdendo até para o Marçal, porque o Marçal está indo nas comunidades e está fazendo marketing. E mesmo essas pessoas tendo poucos recursos, todo mundo hoje tem um smartphone, mais fuleiro que seja, é. e o Pablo Marçal está no smartphone de todo mundo, principalmente quem Sabe mora em São Paulo. como o Pablo aproveitou para pegar essa gente? Ele foi nas autoridades dessas pessoas, que quem são? Os MCs. Os MCs, esses TikTokers aí são autoridade para essas pessoas que saíram da onde elas saíram e usaram suas habilidades para conquistar sucesso, resultado e são referência. Se você perguntar aí para um garotinho lá da periferia de São Paulo, quem é sua referência? Ele vai falar MCSP, MC Gui, não sei o que e tal. O Pablo conseguiu se aliar com essa galera, entendeu? Ele foi muito esperto, porque ele pegou o ídolo da pessoa. A mesma coisa, o Lula, quando ele se aliou com artistas da Globo e aquela vagabundada toda que tem por aí. Porque eles foram referenciais de algumas gerações passadas que ainda dão votos, entendeu? Então quando você vê Gilberto Gil, Sandra de Sá, Angélica, Luciano Huck fazendo campanha para Lula, são porque eles têm pessoas daquela época que são referências. Da mesma forma, quando você vê Felipe Neto fazendo campanha para ele, é porque tem pessoas ali, alguns que têm título de eleitor e não pensam muito, tem o Felipe Neto como referência, tendo ele como referência que ele falar, se ele falar vota no Lula, vota no Lula. Então, quando você aprende a usar o poder do marketing de influência e utilizar influenciadores para te ajudar na sua narrativa, ajudar na sua campanha, nas suas vendas, sendo assertivo,
você consegue o resultado que você quer. Entendeu? Realmente, realmente. A gente tocou num ponto bom aqui do marketing, que é o TikTok, cara. E o TikTok, ele, por exemplo, ele é negligenciado nessa campanha de São Paulo que a gente está se espelhando aqui e analisando marketing. Os outros candidatos, eles não estão nem aí pro TikTok. E o TikTok, Uhum. ele conecta muito com esse pessoal mais pobre. O pessoal mais pobre, eu acho que gosta muito do TikTok também. Tem, Muito. lógico, a galera com mais dinheiro, mas tem muita gente que fica ali rolando o feed, vendo os cortes. E o Paulo Massal, é o que eu estou falando, ele já vem fazendo um trabalho de anos. Ele nem tem TikTok, mas a equipe dele, ele nem tem. Ele falou que nem tem instalado no celular dele, né? Mas a equipe dele tá todo dia ali produzindo, Tá. produzindo, e ele é um dos caras mais influentes do TikTok no É. Brasil. Ele Porque o tem que acontece? ele tem 1 bilhão de marcações no TikTok. É um dos mais. Eu não sei se é o mais marcado do Brasil, alguma coisa assim. Do Mas Brasil e um dos maiores do mundo. é. Então, tu não vê nada do Bolo, tu não vê nada do Datena. Então, o Datena, cara, o Datena, por exemplo, eu analiso assim, ele, ele é da era da TV aberta. Se ele se candidata há 15 anos atrás, talvez ele ganhava, porque ele tinha Nossa. muita moral em São Paulo. Só que É. os tempos mudaram, a gente está na era digital, cara. E hoje, igual a gente viu no próprio debate, o Datena perdendo o controle, o Pablo utilizou uma estratégia, tem até um livro depois que eu recomendo, 38 estratégias para vencer o debate, é do Arthur Schopenhauer, e o Pablo utilizou uma das estratégias que tem no livro ali para poder destabilizar o Datena, e ali ele mostrou que o Datena não tem controle emocional, não consegue controlar uma pequena raiva ali, poderia ter até agredido o Marçal, e mostrou que ali ele perdeu a chance que ele não tinha de ganhar a eleição. Sim. É igual nos debates, se o Bolsonaro tivesse apertado mais um pouquinho o Lula, até deixado o Padre Kelmon fluir até mais, porque o Padre Kelmon também destabilizou o Lula. Se o Bolsonaro tivesse entendido o que tinha ali por trás e apertado mais um pouquinho, virava. É porque o Supondo Bolsonaro. que não meter a mão na urna. Sim, sim. É que o Bolsonaro é aquele tiozão, é coroa. Ele vai natural. Ele não, eu acho que ele não estuda muito essas estratégias. É diferente do É. Pablo. Se ele O Pablo tivesse vai pelo menos usado um ponto com alguém falando ali, ó, aperta aqui, aperta ali, quando não aperta o pode. calinho, tinha virado, não. Ou se ele tivesse Aí, repassado os debates e tal, porque ele destabilizou o Lula, tanto que tem meme até hoje. Eu lembro que eu gostava muito de assistir os debates, só que o problema também é que tinha um consórciozinho ali, na meia dúzia contra o Bolsonaro. Ciro, Tebet, Soraya Tronic, o Felipe Dávila ele ficava meio isento e tal, mas era o clubinho da Luluzinha ali contra o Bolsonaro e ficava atrapalhando o debate. Quem salvou um pouco foi o Padre Kelmo, que batia no Lula para destabilizar, mas o clube da Luluzinha lá atrapalhou tudo. sim, sim. Cara, um cara como o Datena, esse cara tem que entender. O cara vai entrar na política, tem que estar, como a gente está falando aqui, afiado na persuasão, afiado no marketing, afiado na era digital, e tu tem que entrar com sangue frio, cara. Se tu pegar a pilha É, no debate, é lógico que na hora o sangue esquenta, né? O cara falando ali. Mas tu tem que entrar, cara, como se estivesse na zoeira na quinta série ali, é. sem ego. Sem Só ego. Porque falta agora. isso, o Boulos botou a família no meio, mas, cara, quando tu entra, tu sabe que a família vai sofrer. Se tu entrar pra política, tu pode ter certeza que tua família, tua esposa, tua mãe, teus filhos vão Vai chorar e vão ficar sofrer. mal, porque é um negócio pesado. Né? Quem quiser entrar, tem que ter coragem. Pra entrar na política tem que ter coragem. Não, o Boulos também entrou na pilha, era só ele não bater na carteira de trabalho, de ter dado um abraço no Marçal, brincado. Se o Sim, Boulos, sabe o que ele devia ter feito? A partir do momento que saiu os cortes, ele tinha que ter inventado um meme dele brincando com a carteira de trabalho, alguma coisa assim. O sim, Pablo já destabilizou dois. Os dois teriam mais chance. Agora só falta achar a Tabata e o Nunes, apesar que o Nunes e nada é a mesma coisa. Mas ele vai conseguindo em debates desestabilizar esses dois e acabou. sabe qual foi o problema do Boulos? Da Tabata, eles se levam muito a sério, mano. É. E isso acaba o marketing deles acaba enfraquecendo por isso. Eles se levam muito a sério. Como tu falou, se ele brinca com a situação, usava as redes sociais naquele favor, brincava e tal, ria e levava na esportiva. Mas não, ele quer bater de frente com os argumentos que ele acha que é bom. Não, eu, Irmão. tá, eu tava falando aqui sobre narrativa e sensação de pertencimento.
eu dei o exemplo do seguinte: uma vez eu tinha que fazer uma pergunta para um político que até virou meu amigo. Aí eu peguei o microfone e falei, pô, antes de fazer a pergunta para o candidato, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, porque pessoas boas como vocês estarem aqui mostra que ainda se importando, mostra que ainda vale a pena a gente lutar pela política, pelo bem do país, isso aqui. Contei a história assim, ali eu ganhei o público. Tanto que depois esse camarada falou que eu falava muito bem e me chamou para ser político. Porque eu soube envolver, eu soube o que o público queria. Tá? Todo mundo só foi ali para comer e para ouvir o cara. Mas eu falei, pô, se eu pegar aqui, der um elogio ali, eu ganho. E as perguntas que eu fiz também foi para pressionar ele. Então eu precisava do público ao meu favor. Por isso que eu elogiei o público. Falei, pessoas boas como vocês estarem aqui, mostra que vale a pena se importar. O camarada falou um pouquinho e tal, mas ele em nenhum momento elogiou o público. Eu trouxe a meu favor, fiz 4 perguntas para ele, que destabilizou. Uma tinha até a ver um pouco com intimidade, por causa de um parente dele que estava recluso. E ali eu senti que, tipo, eu ganhei o público, destabilizou, tanto que ele entendeu, tipo, ó, aquele ali não é bobo. Aquele ali soube me apertar. É isso aí, exatamente. Quando tu vai para um debate, tem que usar o marketing, tem que usar o público, né? É, Usar o público. Às vezes a pessoa tá ali numa sala, num ambiente, tá olhando só os adversários, mas não, tem que usar o público, tá jogando com o público. ó, eu vou, vai falando, vou pegar o livro aqui e vou passar a estratégia que o Papo usa para ganhar o debate. Vamos falando que eu vou Beleza? passar aqui. Pois, esses pontos que a gente queria trazer aqui, pessoal. E o que eu acho muito, muito bom a gente definir é observar essa tendência dos próximos anos que o marketing vai dominar a política, como já está dominando tudo. Esse é o livro, ó, 38 estratégias para vencer o debate. O Pablo já tinha citado esse autor. Aqui, ó, Lei 28, aquele mais usa. Vocês vão entender por que o Pablo chama o Boulos de cheirador, Tabata de para-choque de comunista e o outro de dar pena e fica humilhando Nunes, ó. Ganha a simpatia da sua audiência, ridicularizando o adversário. Então, a partir do momento em que ele chama Boulos de cheirador, chama o outro de dar pena, para-choques comunista, ele está ganhando a simpatia do público, ridicularizando o adversário. Todo Sim, debate você vai ver o Pablo utilizando isso aqui, entendeu? Ó, outra aqui que ele faz com o oponente aqui, ó, é estratagema 27, ele fez com o Datena, ó. Deixa o seu oponente desequilibrado. Foi quando o Datena quis bater nele. Qualquer uma aqui, ó. Tem várias. Disfarce o objetivo final.